Então, boa noite. Vamos dar continuidade com a professora Andréia à disciplina de práticas de leitura, interpretação e produção de texto. Espero que todos vocês tenham tido uma semana de bastante discussão, leitura e de muito aproveitamento das disciplinas. Vou passar a palavra para a professora Andréia, para que ela dê continuidade à disciplina e para que iniciemos o nosso segundo webinário de práticas de leitura, interpretação e produção de texto. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, cursistas, a professora e as tutoras Bárbara e a professora Gilda. Andréia, seu áudio. Pode. Está me ouvindo bem, Ana? Sim. Estamos sim. Pode ficar à vontade, Andréia. Obrigada. Obrigada, Ana. Pessoal, boa noite a todos e a todas. A gente vai dar continuidade hoje ao conteúdo da nossa disciplina. Na semana passada, nós paramos, né, falamos sobre os conhecimentos prévios, falamos sobre o conhecimento linguístico, sobre o conhecimento de mundo ou o conhecimento enciclopédico, e aí ficou faltando uma parte pequena que eu vou encerrar, concluir essa parte aqui com vocês, e aí nós vamos dar continuidade ao conteúdo que está previsto para hoje, que é o texto que trata sobre o Umberto Eco, né, que o Tenório ele fala do texto do Umberto Eco, e trata sobre a relação do texto, do autor desse texto e do leitor desse texto, né? A gente vai tratar aí conversar um pouquinho sobre essa relação texto, leitor e autor. Tudo bem, gente? Vamos lá, então. Então, nós falamos sobre o conhecimento linguístico, sobre o conhecimento de mundo, e ficou faltando a gente falar um pouco sobre... Deixa eu só colocar a tela de apresentação aqui. Só um minutinho. Tá passando aí para vocês, pessoal? A tela? Tá jóia. Sim. E aí, nós temos também o terceiro conhecimento que é classificado, né, pela Angela Kleiman, que é o conhecimento textual, né? Também esse conhecimento textual. O que é esse conhecimento textual? Ele é um conjunto de noções e conceitos sobre o texto, corresponde aos conhecimentos relativos à composição estrutural de cada uma das tipologias textuais, que são a narração, a descrição, a dissertação, a injunção, etc. E a sua funcionalidade. Então, todos aqueles elementos em que a gente trata sobre o texto, que a gente classifica, faz classificações em relação ao texto, nós vamos falar de um conhecimento textual. Então, assim como o conhecimento linguístico e o conhecimento de mundo, o conhecimento textual também ele é muito importante para que a gente consiga interpretar, para que a gente consiga fazer a leitura correta do texto, para que a gente consiga fazer a interpretação desse texto. Então, são elementos também importantes aí nesse processo, né? A gente fala aí da narração, da descrição, mas a gente pode falar também dos gêneros textuais. Então, por exemplo, quando os nossos alunos eles têm um conhecimento da estrutura dos gêneros textuais, né, fica mais fácil, né, ele compreender aquilo que ele está lendo e fazer conjecturas a partir daquela leitura, né? Quanto mais ele tem esse conhecimento, ele adquire esse conhecimento, mais fácil fica ele compreender isso. Sobre esse conhecimento sobre o gênero textual,
né, que também é importante que o aluno detenha esse conhecimento, eu trouxe aqui esse exemplo, que a personagem, ela diz assim: minha autoestima tem melhorado muito ultimamente, mas será que dá para incluir isso num currículo? Olha só a importância dessa perspectiva, né? Às vezes o aluno, ele faz a leitura do texto, ou de repente ele produz um texto, e ele precisa identificar qual a função, né? Qual a utilidade daquele texto, né? Como aquele texto ele vai se comportar em uma determinada situação. Então, essa fala aqui desse personagem, ela retrata muito bem isso, porque ela tem aí uma concepção, vamos dizer assim, da sua autoestima, mas como ela poderia utilizar essa. Nós temos aí um gênero textual, vamos dizer assim, na oralidade, mas como que ela poderia utilizar, né, essa autoestima, esse melhoramento da autoestima dela em uma situação? E aí ela colocou: será que eu posso colocar isso no currículo? Então, o currículo aí seria um veículo, né, uma possibilidade de veículo para essa produção, né, para esse texto. Então, isso é para exemplificar a importância, né, de se conhecer esses veículos textuais, né, os gêneros textuais, os tipos textuais, para que o aluno possa fazer uma inferência assim mais adequada em relação ao texto que ele está lendo. Aqui um outro exemplo também sobre a utilização dos gêneros textuais. A Mônica, ela diz assim: Cebolinha, abre já esse quadrinho. Então, nesses dois primeiros quadrinhos aí de cima, a gente percebe que o personagem, ele tem uma noção, ele tem o conhecimento dessa noção do gênero, né? Dessa noção do gênero textual. E ele consegue dialogar no próprio texto, né? Ele consegue dialogar sobre o próprio gênero textual, né? Então, aí é um tipo de conhecimento textual que é importante que se tenha para que se possa desenvolver melhor na leitura, na interpretação, na produção textual. E os dois quadrinhos abaixo, a Mônica está reproduzindo o mesmo texto, né, só que em uma outra língua, né? Jimmy 5, open this frame right now. Então, isso é para exemplificar que esse conhecimento textual, ele envolve a língua de um modo geral também. Por quê? Se o aluno ele não detém o conhecimento daquela língua específica, ele não vai conseguir, né, reproduzir ali a sua interpretação, ou fazer inferências, ou qualquer outra coisa com relação àquele texto, né? Se ele não domina o inglês, ou uma outra língua que seja necessário, então não há o que se fazer, né, não há o que se produzir a partir daquele texto. E aí, esse conhecimento textual, ele envolve outros elementos também, que a gente vai falar um pouquinho aqui de forma mais rápida, que é a coesão e a coerência, a intertextualidade, funções da linguagem, sentido denotativo e conotativo. Então, ter o conhecimento, compreender como são essas funcionalidades do texto, tudo isso vai contribuir, né, para que o aluno ele tenha uma capacidade melhor de compreender o que ele está lendo, uma capacidade melhor para escrever. Coesão e coerência, né? A coesão, ela vai criar essas relações entre as partes do texto, né? De modo a guiar esse leitor. Então, ela tem essa função de guiar o leitor a uma sequência de fatos. Então, um elemento coesivo, ele ajuda inclusive na coerência textual. Quando você tem os operadores argumentativos, quando você utiliza corretamente os operadores argumentativos, os elementos deíticos, isso vai facilitar, isso vai criar uma linearidade na construção do texto e vai contribuir para que o texto ele seja coerente, né?
Então, e aí a gente tem também a coerência, né, que trata do sentido. A coesão, ela está mais no sentido, a gente sabe que ela está mais no sentido superficial, vamos dizer, no sentido, no próprio texto, né, a gente consegue identificar os elementos coesivos no próprio texto, mas a coerência, ela vai tratar dos sentidos das ideias veiculadas no texto. Então, a coerência, ela está para além do texto, né, a interpretação tem relação com a interpretação, tem relação com a inferência, né? Com os sentidos, com os significados que estão para além do que está escrito ali naquele texto. Ou a própria escrita, né? As próprias informações que estão ali registradas no texto, elas nos remetem a informações para além do texto. Então, isso é que proporciona que é a coerência, né, e que é necessário também ter o conhecimento dessas informações. Eu trouxe um exemplo aqui sobre a questão da coesão e da coerência. Assim como a fumaça, a indústria do cigarro não respeita limites. Nesse exemplo aqui, um elemento coesivo que ajuda na coerência textual é o uso da expressão assim como. Então, assim como ele é um elemento de coesão, né? E ele indica uma comparação, ele vai trazer aí a ideia de comparação entre a fumaça e a indústria de cigarro. Só que tem o seguinte, para compreender essa comparação aí, o receptor da mensagem, ou seja, o leitor, ele precisa entender, ele precisa ter o conhecimento extralinguístico, né, que vai para além do texto, que é aquele conhecimento de mundo. Ele precisa saber que a fumaça é algo que se espalha, né? É algo que se espalha. Se ele não detém esse conhecimento, né, essas características, se ele não conhece as características da fumaça, o texto ele vai se tornar o quê? Incoerente. Ele vai se tornar incoerente para o leitor, né? Então, daí a importância de se ter essas concepções aí. A gente pode até ficar pensando assim que isso parece óbvio, né? Assim, mas saber o que é a fumaça, quais são as características da fumaça, parece algo assim tão bem óbvio, mas se a gente, eu acredito que até na prática de vocês, pode ser que vocês tenham essa noção, né? Mais do que eu, assim, talvez, de que, às vezes, para uma determinada idade, tem conceitos que ainda não estão bem compreendidos por aquele aluno, tem conceitos que ainda não estão formados, né? E pode ser que ele tenha dificuldade de saber algo que para a gente seja óbvio. Eu lembro de uma experiência que eu tive na infância, eu não lembro mais ou menos, assim, certamente qual foi a idade, eu acredito que foi por volta dos 10 anos. Eu estava assistindo uma novela, por acaso, não tinha assim, hábito de assistir televisão, mas acho que na casa do vizinho eu assisti um trecho de uma cena de uma novela, se não me falha a memória, a novela chamava Barriga de Aluguel. E aí, nessa parte, nesse trecho, nessa cena da novela, aparecia uma moça que estava sonhando, essa moça estava deitada, e aí a cena mostrava trechos em que essa moça estava ali no momento do sonho, né? Esse trecho representava os acontecimentos do sonho. E aquilo, naquele momento, naquela idade, me deu um nó na cabeça, que eu não sabia o que era sonho. E as pessoas que estavam comigo no momento tentaram me explicar, eu fiquei muito intrigada, sem conseguir entender aquilo, porque acho que a gente, em uma certa idade, a gente está ainda naquela percepção assim do visível, né, daquilo que a gente vê, mas algumas outras coisas ainda estão em formação, em fase de conhecimento mesmo. Então, por mais que as pessoas me explicassem, alguns tentaram me explicar o que era um sonho, por que estava acontecendo aquilo, o que era um sonho, naquele momento
eu não consegui entender. Eu sei que um tempo depois eu fui amadurecendo essa ideia e consegui compreender, mas assim, é só para vocês compreenderem que, assim, às vezes a realidade do aluno naquele momento de formação dele é essa, né? Ele não tem o conhecimento específico sobre aquilo, mas vai ser produzido ao longo do tempo, assim, precisa ser apresentado para eles, né? E no momento oportuno eles vão conseguir identificar e interpretar corretamente, que aí é um caso de interpretação mesmo. Aí nós temos também, além dos... Professora Andréia, Oi? Só um minutinho, Alex levantou a mão, se pode... Perdão, pode falar, Alexia, por favor. Ô, André, se você puder, por favor, voltar no slide anterior, é um comentário bem rápido. Sim, claro. Esse aqui? É, esse mesmo. Só para comentar que isso que você disse é realmente muito sério, muito importante, e em todos os aspectos, principalmente nas crianças, né? Porque, sim, às vezes, a mensagem que se passa a pessoa entende o contrário. Por exemplo, essa publicidade que traz aqui, essa campanha, assim como a fumaça, a indústria do cigarro não respeita os limites. Para alguém menos preparado, pode entender que, puxa, que legal, as indústrias do cigarro estão em todos os lugares, elas chegam longe, né? Então, você pode dar à pessoa uma interpretação errônea, né? Então, saber formular bem as campanhas e organizar bem as ideias, e principalmente essas mensagens que trabalham com o subliminar, são muito perigosas, né? Porque depende do entendimento de cada um. Essa mensagem, por exemplo, ela é ambígua, né? Ela pode tanto falar que a fumaça se espalha, assim como a indústria. Que legal, a indústria do cigarro tem em todo lugar. A gente vai achar cigarro fácil, né? Essa é uma outra interpretação. Uma outra, verdade. Uma perspectiva errônea, né? Então, é isso que eu queria comentar. Certo. É verdade, Alex. Obrigada. Aí, além dos elementos da coesão, da coerência, né, dos gêneros textuais, nós temos também a intertextualidade, que é um elemento, assim, a gente vai ver nesse texto que a gente vai trabalhar hoje, a importância da intertextualidade nos textos em si, né? Então, se o aluno ele detém esse conhecimento teórico também sobre o que é intertextualidade, vai ficar muito mais fácil para ele, né, compreender, né, a informação que ele está recebendo, né? Aí tem aí o texto o quadro, né? O grito, chama o grito, e isso foi colocado numa história, né? Em quadrinhos dos Simpsons, né? Então, se o aluno ele não tem na verdade, a intertextualidade ela depende muito também do conhecimento de mundo que nós falamos. Então, se o aluno ele não detém esse conhecimento, se ele não tem um conhecimento maior de mundo, ele se perde aí na interpretação, né? Ele não vai conseguir pegar, assim, captar, né, o que o autor, na verdade, do texto ele queria falar. Alguém levantou a mão? Pode falar. Elícia. Eu queria comentar esse quadro, né, o grito. Eu estou aqui me lembrando que no livro didático do 8º ano veio a Mona Lisa e aquelas releituras da Mona Lisa. Nossa, mas foi tão complicado explicar para os meus alunos quem era a Mona Lisa primeiro, porque eles só entendiam as outras interpretações, sabe? Ela é engraçada, ela é de cabelo curto por causa do verão, porque veio um monte de quadros assim, que fizeram, né, releituras dela. Mas a verdadeira Mona Lisa, meus alunos não tinham noção do que se tratava no 8º ano. Então, eu tive um trabalho de ir lá, mostrar a Mona Lisa, explicar de onde ela veio, qual a origem dela, onde ela se encontra, né, lá no Louvre e tal, para depois mostrar as releituras para eles entenderem o sentido. E é a mesma coisa com o quadro Grito. Eles veem o Simpson, acham engraçado, mas não entendem a profundidade do quadro, o Grito real, né? Então, assim, os nossos adolescentes hoje estão perdendo muito, porque eles não têm esse conhecimento de mundo. Parece que eles não querem saber
da origem, eles só querem ver essa nova roupagem, né? Quando você fala de... E em todos os sentidos, literatura, música e pintura, escultura. O antigo não interessa a eles. A releitura para eles é que eles acham que é o original. Então, o nosso trabalho está sendo árduo de dar para eles a verdade, para eles entenderem a releitura, né? Os nossos adolescentes estão bem perdidos. E aí o nosso trabalho se multiplica. Era esse o comentário. Obrigada, Elisa, pelo feedback, mas é exatamente isso, sabe? Mas ainda bem, né, que a gente tem aí essa oportunidade de, ao tentar trabalhar ao tentar trabalhar uma leitura e interpretação, se o aluno não tem conhecimento daquele texto ali que está provocando uma intertextualidade, aí a gente vai, né, buscar essa informação e trabalhar essa informação. Mas como o exemplo que eu contei do significado do sonho, né? Eu acho que existe muito isso. Talvez seja, como você falou que está no 8º ano, né? Mas talvez seja pela formação, né, pelas experiências, assim, é bem complexo. O meu medo é que quando a gente se for, nós cinquentões, sessentões, né? Eu falo cinquentona porque eu já passei de 50. Cinquentões, sessentões, e vierem essa nova geração de professores, esses mais novinhos, eles não saberem explicar, porque eles já estão contextualizados na atualidade. Eles também já estão se formando sem muita memória do passado, sem buscar muito o passado. Você vai comentar de alguns autores, os alunos nem nunca ouviram falar. Você vai ler um Machado de Assis, o aluno vira para você e fala assim: nossa, mas vós, Missês, de onde a senhora tirou isso, professora? Não, professora, ninguém fala assim mais não. Gente, eu sei que ninguém fala assim. Mas aí você vai tentar colocar na cabeça deles que, apesar do mundo ter mudado, isso é o que é cultura, né? Que vai formá-los para essa geração de agora. Então, meu medo é que no futuro próximo, o passado deixe de ser importante. Esse é o meu medo. É verdade, é verdade. Andréia, a Cíntia, ela fez uma contextualização, trazendo alguns exemplos das dificuldades dos alunos em relação à intertextualidade. Ela está sem áudio, sem o microfone, aí eu vou ler. Ela diz que, ao aplicar uma avaliação diagnóstica de matemática do governo do Estado, alguns alunos me perguntaram o significado da palavra, entre aspas, rodapé. Os alunos precisavam saber o significado da palavra para calcular o metro quadrado de uma sala e o metro linear do rodapé, porque havia uma porta. Uma palavra óbvia para mim, mas o 6º ano desconhecia a palavra. Nossa, mãe. Mas isso é muito frequente e acontece muito. Mas, assim, eu acho que é nessas realidades, né, na prática desses textos, porque isso aí, de certa forma, ele estava na prática de um texto, né? Então, ele se deparou com essa palavra e foi o momento dele buscar, né, esse conhecimento e trazer esse conhecimento. Assim, eu acho que a alternativa que nós temos é essa, né, de ir passando as informações, os conhecimentos, para que eles consigam... Alguém levantou a mão? Pode falar. Jerusa. Vocês me ouvem? Sim, Tereza. Ah, sim. Referente a essa questão que a colega colocou agora, da palavra rodapé, me veio à mente o texto da semana que nós encerramos, né? Aí entra a nossa tarefa, né? De, através da leitura, aumentar o repertório desse aluno, né? Esses casos servem para a gente acender a nossa luzinha, né? Repensar as nossas práticas, né? E fazer o que nós estamos fazendo aqui mesmo, né? Estudar para melhorar a nossa atuação em sala. E referente à colega que falou anteriormente
sobre a questão dos clássicos, que eles não têm tanto conhecimento do que sejam os clássicos. Eu me recordo de quando eu estudava nessa faixa etária do ginásio, né, que era de 5ª a 8ª série. Eu também tinha muito pouco conhecimento, até porque antigamente a gente precisava acessar bibliotecas municipais, bibliotecas de escola, enciclopédias de vizinho, não tinha internet, não tinha computador. Então, assim, o meu conhecimento de mundo era bem limitado mesmo. Essa ampliação foi se dando ao longo da minha vida acadêmica e na vida do ensino superior. E eu acho assim que, apesar de o mundo, a língua, a cultura, ela se renova, né? Novos nomes vão surgindo. Os clássicos estão nos museus, nas grandes bibliotecas. A gente tem a BL, né? Que é um nicho assim que toma conta, né, com muito carinho, com muita responsabilidade do nosso tesouro cultural. Então, eu acho que através das nossas reflexões sobre as nossas práticas, a nossa consciência mesmo, da nossa constante formação, a gente consegue vencer esses nossos medos, né, e melhorar esse repertório deles, levando culturas diferentes, conhecimentos diferentes, agregando o velho com o novo, o clássico com o moderno. Era essa a minha contribuição. Obrigada. Mas o caminho é esse mesmo, porque assim, quanto mais acesso a textos, a leituras esses alunos tiverem, né, mais eles vão conseguir adquirir o conhecimento, né? Então, o caminho é esse, é trabalhar mesmo muito com a leitura, muito com a prática da leitura, com a interpretação, com a produção de textos, que esse é o caminho, assim, de nós professores, né? Para levá-los a esse conhecimento. Professor André, 2 pessoas disseram que o áudio está baixo, mas para mim está normal. Mas também 2 disseram que está normal. Só para informar. Tá, joia, Ana. Obrigada. Eu vou tentar falar mais alto um pouquinho aqui, pessoal. Tem uma outra questão, posso ler antes que... Pode sim, Ana. A Cimeia disse que teve uma situação quando esteve com um analista da Secretaria Estadual de Educação, da SRE de Montes Claros. Eles foram analisar o resultado de uma escola da zona rural, de uma cidade pequena, aqui, e teve uma questão que nenhum aluno acertou. Quando fomos verificar, eles não sabiam o que era um outdoor. Outdoor é um gênero textual, né? Então, é isso, é mesmo a gente trabalhar isso, essas informações, assim, de forma bem contundente mesmo, de forma bem intensa, porque eu acho que o caminho é esse, é através da leitura mesmo, de vários textos, de vários gêneros textuais, que a gente vai fazer com que esses alunos consigam aprender melhor, né, esses conhecimentos de mundo extralinguísticos. Além da intertextualidade, né, a gente fala também que as funções da linguagem, elas representam a intenção do falante, né, ter o conhecimento também das funções da linguagem, que refere ao conhecimento textual também, função referencial, a função metalinguística, a função conativa, emotiva, poética, fática, também a gente tratar o sentido conotativo e denotativo das palavras, os alunos poderem saber, né, que tem essa diferença de contexto da palavra, da representação da palavra. Então, isso tudo vai ajudar eles na hora da compreensão textual, na hora da interpretação do texto, né, para não haver uma interpretação equivocada. Sabermos e compreendermos como as palavras podem adquirir significados diferentes contribuem para o processo de compreensão do texto. Então, assim, eu considero que todos esses elementos que nós tratamos aqui, eles são, de certa forma, eles englobam, nós falamos sobre conhecimento linguístico, conhecimento de mundo, conhecimento textual,
Mas todos esses conhecimentos, se a gente for pensar assim de modo geral, eles se englobam no conhecimento de mundo, né? Porque assim, o conhecimento linguístico, ele está no nosso conhecimento de mundo também. O conhecimento textual também está ali no nosso conhecimento de mundo, né? Quando nós vamos para a aula, quando a gente aprende essas informações. Então, todos esses conhecimentos, assim, se a gente pode também buscar trabalhar esses conceitos de forma geral, num texto, tentar abordar todos eles, assim, na medida que eles forem aparecendo, né, naquele texto que foi proposto para ser trabalhado, a gente pode buscar trabalhar, assim, de forma integral, né, no texto em si, e não de forma, assim, separada, né, desconectada, porque isso também traz para aquele aluno aquela noção do todo, do sentido, né, que se está dando para aquele texto. Com relação a essa percepção no momento da leitura, no momento em que se escreve, né, no momento em que os autores, né, de textos literários, sejam textos literários ou outros textos, eles escrevem, naturalmente, há esse questionamento aqui. Quando o escritor ele produz, ele tem algo a dizer, né? E ele tem algo para dizer para alguém, né? Sempre se tem algo para dizer, se referindo a alguém. E há uma intenção também, né? Quando você senta para escrever algo, há aquela intenção. Quando tem ali a informação da escrita, o quando, né, foi escrito, o onde foi escrito, como foi escrito. E o leitor, ele cabe também nessa perspectiva, sabe? Quando ele vai ler, decodificar um texto, quando ele vai interpretar um texto, ele vai pensar nessa perspectiva, né? O que é que o autor quis dizer, né? O que é que o autor está querendo dizer com isso? Ele direcionou esse texto para alguém, para quem, né? Será que foi para mim que estou lendo, né? E qual foi a intenção, né, desse autor? São perguntas que no momento da leitura podem ser feitas também a fim de fazer essa interpretação aí. O leitor também pode fazer essa pergunta, quando foi produzido esse texto, né? Qual o momento histórico? Pode-se fazer essa relação também, qual o momento histórico foi vivenciado por esse autor, onde esse autor se encontrava quando ele escreveu esse texto, como, né, foi escrito. Então, essas informações também, elas são importantes, né, de serem trabalhadas no momento em que se vai ler um texto, né. O Chuvêncio Barbosa, ele vai trazer aqui também para a gente os tipos de leitura, né? Ele vai trazer uma informação a partir da utilidade que nós fazemos dos textos, né? Qual a utilidade que nós temos. Aí ele faz uma classificação que eu achei bacana, porque se os nossos alunos eles têm essa informação, eles têm mais ou menos assim uma noção de para que eu estou lendo esse texto, né? Às vezes é bom fazer essa reflexão, para que eu vou ler esse texto agora? Qual a intenção, né? Em quais momentos comunicativos, em quais situações, né, eu estou lendo? Porque muitos também compreendem a leitura como só aquela leitura que acontece ali na sala de aula, mas, de certa forma, a gente está lendo o tempo todo, e a gente vai ver isso por essa classificação aqui desses tipos de leitura. Olha só, ele classifica a leitura de informação. O que é a leitura de informação para ele? É a que realizamos para buscarmos informações sobre a vida cotidiana. É realizada em jornais, revistas, regimentos, etc. Por exemplo, de repente a gente precisa ler algum edital, né, sobre algum concurso. Tem um concurso, a gente precisa ler aquele edital. Então, a gente pode dizer que é uma leitura de informação, né? A leitura de consulta. O que é a leitura de consulta? É um tipo de leitura seletiva que utilizamos toda vez que buscamos informações mais exatas, né? É aquela realizada em dicionários, em catálogos, listas telefônicas, né? Quem aí, né, geralmente, às vezes está com dúvida em alguma palavra ou, né, precisa
encontrar alguma informação rápida e vai lá no Google, né? Pesquisa no Google, já tem aquela informação. Então, é mais nesse sentido, da leitura de consulta. E a leitura de ação é uma leitura rápida, seletiva, de passar os olhos rapidamente sobre o texto antes de tomarmos uma atitude ou comportamento. É realizada em regras de jogo, placas de sinalização, manuais técnicos de montagem, receitas de bolo, etc. Então, essa leitura de ação, às vezes a pessoa ela precisa ler, mesmo que ela não goste de ler. Por exemplo, se você compra um eletrodoméstico, né, e aí vem lá o manual, se você dependendo do eletrodoméstico, você precisa acessar o manual, você precisa ler o manual, porque senão você pode ter problema com esse eletrodoméstico. Então, é esse tipo que é a leitura de ação. São leituras, assim, do dia a dia, nas práticas mesmo sociais, né, do dia a dia. Então, assim, a gente pode mostrar para o nosso aluno que ele, de certa forma, ele pode ler o tempo inteiro, né? É importantíssimo que ele leia na sala de aula, mas é importante também que ele faça essas leituras, assim, sociais, vamos dizer assim, né? No dia a dia dele, e incentivar, né, a executar essas leituras. Tem a leitura de distração também, que é classificada pelo Juvencio, que é a que realizamos para nos entretermos, passarmos o tempo, sem nenhuma função utilitária. É uma leitura desinteressada. É realizada em situações em que buscamos nos distrair, como, por exemplo, em consultórios médicos, quando, durante o tempo de espera, tomamos uma revista para leitura. Então, esse exemplo aí da revista no consultório, apesar que eu não sei a experiência de vocês, mas a minha é cada vez mais, as revistas elas estão sumindo, né, nos consultórios. Antigamente, a gente nem via o tempo passar, porque tinha lá muitas revistas e realmente é uma leitura de distração. E a tendência maior é que essa leitura ela esteja acontecendo na internet, né, no celular, por meio do celular, mas não deixa de ser, até mesmo essa leitura ali de distração, esperando o tempo passar ali no celular, ela não deixa de ser também um tipo de leitura. Tem a leitura de linguagem poética, que é aquela em que o leitor ele tem interesse tanto no conteúdo como na sonoridade das palavras, né? É uma leitura lenta do texto, ela é realizada, por exemplo, em poesias, cujo prazer da forma está ligado ao prazer do conteúdo, à dimensão musical das palavras ou do texto, né? Um exemplo aí, os textos de cordéis, né? Quem gosta de ler os textos de cordéis, lê por prazer, tem aquele prazer daquela leitura. E aí nós passamos aqui nós falamos dos tipos de leitura e nós temos aí as estratégias de leitura que são abordadas pela Isabel Soler, né? Ela vai tratar aí de algumas estratégias que são importantes se a gente pensar e elaborar no momento da leitura, antes, durante e depois da leitura. Então, ela fala da seleção, é uma estratégia, né, que consiste na separação das informações mais importantes do texto, que possibilitarão ao leitor alcançar seus objetivos de leitura. Então, eu acho que isso é um processo que a gente faz muito, né, em sala de aula. O aluno faz aquela leitura prévia, né, e ali ele vai selecionar, né, as informações que são mais importantes, o tema central, né, os tópicos mais centrais ali do texto. A estratégia também da antecipação ou predição, né? Essa antecipação, ela corresponde às previsões ou levantamento de hipóteses que o leitor faz sobre o texto a partir de alguns aspectos presentes no próprio texto, como o título, a data de publicação, o gênero, o autor, entre outros. Então, essa antecipação às vezes não precisa nem que faça-se a leitura, né, assim, das frases, vamos dizer assim, mas assim, uma leitura mais geral, por exemplo, se o texto ele tem uma imagem, se o texto ele tem uma referência, se ele tem data, né, informação do autor, isso tudo são antecipações
né? O título, são antecipações que podem ser feitas a partir dessas informações e já produzir alguma interpretação a partir disso, né? Dizer algo a partir disso. Então, nós temos aí a seleção, a antecipação, a inferência, né, que é a recuperação das informações que estão implícitas dentro do texto, né? A inferência, ela nos remete muito àquilo que é o extralinguístico, né? Nos remete também à coerência, né? Aquela informação que está para além ali do texto, está para além do texto. E tem também a verificação, também denominada como autocorreção. É a parte principal do processo de leitura, uma vez que permitirá ao leitor conferir se executou adequadamente as outras etapas, né? Que é a seleção, a predição e as inferências. E aí é o momento de fazer as correções necessárias para que não haja problemas na construção do sentido do texto. Aí eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Eu procurei encontrar essa imagem com a qualidade melhor, mas eu não consegui. Aí eu vou tentar ler aqui para vocês, e se vocês puderem responder, pensando aí na imagem que nos é apresentada para vocês, a gente pode identificar de que tipo de texto é esse. Nós já podemos classificar esse texto? Qual o gênero desse texto? Nós temos aqui um carimbo, né? Aqui na lateral nós temos o carimbo. Temos aqui uma apresentação querida, né? E ao final o nome, André. Parece que é um cartão postal, não? Isso, exatamente. Para mim também é um cartão postal. Isso, aí, gente, já é possível fazer essa identificação, né, sem nem mesmo ler o texto, né, já é possível fazer essa inferência. E aí tem outras informações que a gente pode identificar a partir do próprio texto. Olha só, a viagem está sendo, né, o que a gente poderia completar aí, né? Porque ele fala aí, depois do ponto de exclamação, ele coloca assim, tenho divertido bastante por aqui, né? Então, a viagem, ela está sendo o quê? Né? Maravilhosa. Maravilhosa, isso, a gente subentende que está sendo maravilhosa. Tenho me divertido bastante por aqui. Há muitas para fazer durante a noite. Coisas? Isso, muitas coisas para fazer durante a noite. Vários bares, restaurantes, cinemas e teatros e variedades de shows, né? Aí poderia ser algumas ou muitas, né? Variedades de shows. A cidade é bonita, muito bonita. Muito, né? Com uma geografia encantadora. Ontem, o Pão de Açúcar com meus primos, né? Visitei, né? Talvez visitei, conheci o Pão de Açúcar com meus primos. A subida do bondinho dá um frio na barriga. Na barriga. Ele está no Rio de Janeiro. Isso. Mas vale a pena vencer o medo. Lá do alto do morro é fantástica. Paisagem. A paisagem, na visão. Espero tudo esteja bem aí com você, com vocês, né? Espero que tudo esteja bem aí com vocês. Volto daqui a uma semana, né? Um grande abraço e até a volta. A volta. Então, assim, é possível recuperar informações sem nem mesmo ter escrito, né? É possível fazer essa recuperação. Então, isso são as estratégias, né, de leitura que são utilizadas, né? A inferência, né? Alguém levantou a mão? Pode falar. Foi a Sheila.
A Jerusa colocou aí no chat que os mais novos não devem conhecer os cartões postais. Acredito que isso seja uma verdade, porque hoje nós estamos, esse cartão postal, ele vai ser enviado em forma de WhatsApp, né? Em fotos, nos status, porque a gente vai se perdendo, né? A comunicação vai modificando com o passar do tempo. Então, os cartões postais, eles passaram a ser passaram mesmo, né? Como os cinquentões que aqui estamos, né? Que nós vivemos essa fase aí. Os mais novos só vivem essa fase. Eu fiz um trabalho com os meus alunos, recuperando para trabalhar o gênero carta. Como eu trabalho em duas escolas diferentes, eu fiz a proposta para eles, eu levei o nome dos alunos que eu tinha na sala e eles trocaram cartas durante um bimestre com esses alunos. Então, quando eles recebiam a carta, eles ficavam assim, surpresos, né, com as palavras. Alguns criticavam que tinham erros de português, outros, assim, para eles era uma coisa que eles nunca tinham recebido cartas na vida. Então, assim, a geração atual, ela está privada desse gênero por causa da tecnologia, né, que chegou para nós aí. É verdade. Para eles acaba sendo uma novidade, né? Essa questão aí das cartas, do cartão postal. Para eles o WhatsApp acaba sendo algo comum e esse tipo de texto acaba sendo uma novidade. Apesar de que são textos que eles acabam incorporando outros suportes, né? Essa situação comunicativa ela ainda existe muito, mas é como se tivesse se transferido para um outro suporte, como você falou, o WhatsApp, né? Mas, assim, eu não sei se vocês já deram uma olhada na proposta da atividade aplicada, mas a atividade aplicada, a proposta dela é vocês trabalharem, construírem, né, uma atividade prática de leitura, produção e interpretação de texto, em que contenha um gênero que seja mais tradicional e o gênero digital, né, em que conjugue, né, dois gêneros, um gênero mais tradicional e outro gênero digital. Porque, apesar de serem gêneros que não estão mais muito em uso, mas, assim, nas situações comunicativas, né, a depender do texto, do texto que o aluno vai ler, eu acredito que seja importante a gente passar, né, essas modalidades, esses diversos gêneros para eles. Pessoal, agora são 19h48. Eu tinha previsto para passar para vocês sobre esse novo texto, né, o leitor modelo de Humberto Eco e o debate sobre os limites da interpretação, mas eu vou falar um pouquinho, como o pessoal já está interagindo, eu vou tentar falar um pouquinho, mais uns 5 minutinhos, e aí eu abro para a gente poder discutir, debater, tudo bem? E aí, se eu não der conta, hoje a gente dá continuidade na próxima aula. O texto, o leitor modelo de Humberto Eco e o debate sobre os limites da interpretação, do Gerson Tenório dos Santos, ele trata sobre a heterogeneidade da escrita, e fala também sobre o autor e leitor como estratégias de leitura. Ele vai abordar aí a relação, né, como se dá essa relação entre leitor, entre autor, no processo de escrita do texto, né, dos textos literários. Então, eu abro com uma pergunta aqui para vocês, com um questionamento. A gente pode, a partir desse texto, né, a gente pode dizer que o texto ele já vem completo ou ele é um texto incompleto, né? Será que nós podemos classificar o texto, um texto literário pronto, produzido por um autor, como um texto já pronto em si, já completo? As produções literárias, elas são produções já fechadas, né, prontas, bastante que a gente faça a leitura, elas são produções abertas, né?
Aí o autor ele vai tratar sobre a incompletude do texto. Ele vai falar para a gente, basicamente, né, ao longo do texto, sobre essa questão da incompletude. Né? Ele diz assim, que em seu caráter aberto, o texto ele não tem um significado teológico, o que o Buffs chama de a mensagem do autor Deus. Então, quando ele fala assim que o texto ele não tem um significado teológico, na verdade ele está contrapondo, né, os textos em geral, os textos literários em geral, às escrituras, aos textos bíblicos, porque a gente entende, né, a gente compreende, apesar que eu vejo que não acontece sempre assim, mas a gente compreende que o texto bíblico ele é um texto pronto. Ele é um texto que ele produz ali uma informação e aquela informação ela é categórica, né? É isso. A gente não pode, assim, que não é possível a gente fazer, estabelecer uma contradição com relação àquilo que foi posto nos textos sagrados, apesar que eu vejo aí a realidade um pouco diferente, a gente vê que há várias religiões e algumas religiões elas tentam interpretar, né, os textos, interpretam, né, algumas partes, alguns trechos dos textos de uma forma diferente em relação à outra, mas o que o autor quis dizer aí foi justamente isso, que o texto, na verdade, ele não é um texto pronto e posto, né, ele é um texto, vamos dizer assim, aberto, né, que ele está suscetível a outras interpretações, a várias interpretações. Eles não se fecham, esse texto ele não se fecha no autor. Porque por muito tempo se entendeu, a crítica literária, ela entendeu que o texto, todo o significado do texto era produzido por aquele que escreve o texto, né? Escreveu o texto. Mas aí novas críticas foram refutando isso, que não, que o escritor, né, ele até coloca aqui, o scripto, ao invés de ele falar autor, né, porque autor vem de autoridade, então ele tira essa autoridade, ele não fala autor para tirar essa aura de autoridade que o autor tem, e aí ele coloca escritor, scripto, né? Ele fala que o escritor, nasce simultaneamente com a obra e existe para produzir e não para explicar a obra. Então, ele vai entender aí que o autor em si, ele tem esse papel de produzir o texto, mas a explicação dessa obra, ela não fica a cargo desse produtor. Apesar de ele ter certas intenções, né, apesar desse escritor, quem escreve, quem produz o texto, ele tem aí suas intenções comunicativas, porque o próprio texto literário, qualquer texto que se produz, ele tem uma intenção comunicativa, né? A gente percebe que se há uma intenção comunicativa, ele está se remetendo a outra pessoa, né? Aquele que vai ler o texto. E aí, uma outra pergunta. Existem invenções... acho que só um minutinho. Acho que não era... Ah, tá. Existem invenções que são puramente genuínas, precursoras? Os textos, a gente pode dizer que os textos eles são genuínos? Por exemplo, Santos Dumont descobriu o avião. Isso aí está fora do nosso processo de leitura, né? É uma outra questão, realidade, mas, assim, será que ele conseguiu produzir esse avião a partir de uma outra perspectiva ou foi algo bem precursor mesmo, foi algo bem genuíno? Aí, trazendo essa perspectiva para os textos, será que nós podemos dizer que os textos eles são genuínos, né? Eles são puros? Eu coloquei até o significado aqui de precursor, aquele que dá origem a algo, sinônimo de pioneiro, aquele que por sua engenhosidade, estudo, inventividade, cria ou criou algo novo, original. Aí o autor ele vai dizer sobre as múltiplas vozes no texto,
e aí ele vai tratar justamente isso, né? O Buffs, né? O autor cita o Buffs, que trata justamente essa questão, que o texto ele não é um produto puro, né? O autor ele não é precursor de um texto próprio, porque tem ali várias vozes de textos no seu momento de escrita. Aí ele coloca assim: o texto se constitui no espaço de muitas dimensões, no qual estão casados e contestados vários tipos de escrituras, não sendo nenhum deles original. O texto é um tecido de citações que resulta de milhares de fontes de cultura. Então, assim, se a gente pensar do que a gente já discutiu sobre conhecimento de mundo, né, que ao longo da nossa vida a gente vai aí abarcando leituras e leituras, né, interpretações de textos, e quando nós sentamos para construir um texto, não tem como aquele texto ele não ter informações de outros textos, porque a nossa formação é a partir de vários textos, né, a partir de várias vozes. Então, a escrita, ela vai refletir isso, né, ela vai refletir essa nossa bagagem. Então, ele fala justamente isso, dessa questão do texto, ele ser um tecido, né, ele não ser nem propriamente, assim, do autor, ele ter muitos traços de outros textos, né, de outros autores. E aí ele trata também sobre o caráter aberto do texto, né, a partir dessa questão da intertextualidade, né, ele vai falar que o texto, ele, de certa forma, ele é aberto. O texto, ele tem um papel colaborativo, então, o autor, ele produz o texto, mas quem vai participar nesse texto, né? Quem vai participar aí na continuação da produção desse texto, da interpretação desse texto, né? Um texto é incompleto porque pressupõe sempre a colaboração de um destinatário. Então, se o texto, como eu falei, se o texto ele tem uma função comunicativa, então dá para a gente entender que o texto ele tem esse papel colaborativo, então, né? O autor ele escreve, mas vai haver ali outras vozes, né? Outras participações aí nesse texto. Podemos dizer, então, que o leitor é também um criador, um coprodutor desse mesmo texto? O que vocês acham, pessoal? Nós podemos, a partir do momento que nós fazemos a leitura de um texto, que nós atribuímos ali uma interpretação a ele, nós podemos ser considerados também coprodutores, criadores desse texto? Olha, eu vou deixar essa pergunta aqui para vocês, para a gente debater. Agora já são 19h58, né? Vocês têm uma aula agora também, aí eu encerro e a gente dá continuidade nesse tema na próxima aula, tá? Aí quem quiser falar, pode ficar à vontade. Quem quiser compartilhar, colaborar em algo, pode ficar à vontade. Alex. O André, é tudo nessas questões que você apresentou, nas teorias, o próprio Barthes, né? É tudo muito subjetivo. Tudo muito subjetivo, né? A essa última pergunta, por exemplo, podemos dizer, então, que o leitor também é um criador? Na percepção do entendimento que ele tem, ele é um criador para ele, né? Do sentido que ele tirou da obra. Mas um criador em relação ao texto que ele leu, talvez ele não tenha ação sobre o texto que ele recebeu. Tem ação, sim, sobre o que ele entendeu, né? Que muitas das vezes nem foi o que o autor pensou em repassar, né? Tem até aquela questão, a morte do autor, né? O autor é dono da obra até que enquanto ela não é publicada. Depois que publica, é muito provável que as pessoas vão ter interpretações diferentes, né? Então, nesse sentido da interpretação, o leitor pode ser um co-produtor de sentido para ele, mas não na obra que ele leu, porque a obra que ele leu ele não tem como interferir muito, né? Ele não vai mudar o que está na obra, o que veio escrito, mas sim, o entendimento que ele teve, o que o outro vai ter, sim. É possível que possa contribuir
forma de entendimento. É assim que eu vejo, mas eu acho tudo muito Posso sair, Jacinelli? subjetivo. É verdade, Alex. Eu considero que seja uma extensão, na verdade, daquele texto, né? Ali é possível fazer criações a partir daquele texto, mesmo porque, se a gente entende que o texto ele é uma intertextualidade, ele é um conjunto de vozes textuais, então, o que o leitor faz é produzir uma extensão, né, desse texto, uma interpretação, um sentido à parte, a partir daquele texto que ele leu. Mas é isso mesmo. Posso falar também a minha interpretação? Claro, Carlos. Eu acho que vai depender da pessoa. Se é um leitor que gosta de apreciar obras literárias, é uma interpretação individual, portanto, ele não é tão criador assim. Mas se é, por exemplo, um professor ou um palestrante, aí eu acredito que essa criação sobre a obra é mais extensível, porque agora já abrange um aspecto social, né? Então, ele leva consigo a obra junto com a sua interpretação, né? Então, amplia-se muito mais. Então, ele é um grande produtor nesse caso, né? Sim, autor. Sim, exatamente. Exatamente. Mais alguém, pessoal? Tem um comentário da Cíntia, professora Andréia, no chat. Você pode me falar, por favor? Sim, claro. Ela diz, quando lemos um livro e assistimos a um filme, muitas vezes decepcionamos com o filme, porque imaginamos o personagem, o ambiente, as roupas. Foi só um comentário mesmo. Tá. Existe muito essa discussão, né, sobre quando se faz o filme nunca representa, né, aquilo que está no texto, na escrita. E a gente pode dizer que isso aí é uma releitura, né, uma extensão. A gente pode dizer que isso aí é um exemplo de uma extensão do texto, né, que o leitor faz de um texto escrito, ele faz ali uma releitura. Mas nem sempre essa releitura... precisa ver também a intenção, né, da pessoa que fez essa releitura, a intenção comunicativa. Talvez para um filme essa situação seria a mais indicada, né, porque existe muito isso de o filme ele não representar fielmente aquilo que está no texto, né, nos livros, de verdade. Normalmente são adaptações, né, André? Isso. Isso, Marilu, verdade. O pessoal, a gente vai... há algumas questões sobre isso a serem tratadas, mas como a gente já está... Agora já são 23, né, Ana? O pessoal Sim. Tem aula aí, então a gente dá continuidade, a gente vai dar... Quem não leu o texto, eu gostaria que fizessem a leitura e a gente continue essa discussão na próxima aula. Sim. Obrigada, professora Andréia, pela discussão, por todo o conteúdo apresentado. Então, encerramos aqui o segundo webinário de práticas de leitura, interpretação e produção de texto, e agora nós iremos para o outro link para o segundo webinário de análise de discurso crítica. Boa noite a todos. Gente, boa noite, muito obrigada e até a próxima. Um abraço para todos. Obrigada, Andréia. Nada.